Fala galera, what's up? Richard here. Pessoal, então vamos lá, continuando com o nosso material. Paramos aqui na parte de grammar, então, gramática, então vamos lá da continuidade, pessoal. Aqui nessa parte de grammar, pessoal, nada mais é do que uma revisão do que a gente já tinha visto na parte dos adjetivos, né, na questão de comparação. Então vamos ver essa frase aqui, ó. He's old, então ele é velho, né? Agora, se eu quiser falar que ele é mais velho do que uma outra pessoa, né? Eu sou mais velho, no caso dessa frase, ó. I am older, então eu sou mais velho. Aí, I'm older than Peter. I'm older than Peter. Então, eu sou mais velho do que, né? Esse than é do que o Peter, certo? Então, se lembra, pessoal, que a gente viu na aula de adjetivos, sempre quando o adjetivo ele for duas batidas, né? Ele tiver duas sílabas, você vai acrescentar o ER para poder dizer mais daquele adjetivo. Quando o adjetivo tiver 3 ou mais, a gente vai ter que colocar more na frente, né? Então, aqui, ó. Aqui, terceira frase. John is the oldest. John is the oldest. Então, aqui, ó, o John é o mais velho de todos. Então, quando tiver duas batidas, né, pessoal, para falar mais do que mais, né, é older. Só coloca o ER no adjetivo. Mas agora, quando eu quiser falar mais de todos, tem que colocar o EST depois do adjetivo, tá? Da qualidade. Então, John is the oldest. Então, John é o mais velho de todos, tá? Próximo aqui, fala aqui, ó, agora vamos ver com happy. Então, ó, happy, duas sílabas. Então, ó, she's happy, ela é feliz. Vamos ver como que ela é mais feliz. Jane is happier than Mary. Então, a Jane é mais feliz do que a Mary. Próximo aqui, Jane is the happiest. The happiest. Então, a Jane é a mais feliz de todas. Agora aqui, a palavra beautiful. Ó, beautiful. Tem 3 sílabas. Beautiful. Então, a partir daqui tem que dizer more e the most, para dizer a mais de todas. Ó. Peggy is beautiful. Peggy is beautiful. Então, a Peggy é linda. Agora, Susan is more beautiful than Beth. Susan is more beautiful than Beth. Então, a Susan é mais linda do que a Beth. E agora, se eu quiser dizer que a Susan é a mais bonita de todas, Susan is the most beautiful. A Susan é a mais bonita, né? A mais linda de todas. Tá bom? Então, aqui nós temos, se for para mais, pessoal, a gente vai usar o more, aqui como a gente viu, né? Para quando tiver 3 batidas, né? 3 batidas ou mais na sílaba. More. E se for a mais de todas, é the most. The most, tá bom? E se no caso que eu quiser dizer que é menos, né? Uma é menos bonita, é menos linda, né? A gente vai usar o less para menos do que. Aí eu trocaria aqui, né? Ó, Susan is less beautiful than Beth. Então a Susan é menos linda do que a Beth. E se eu quiser dizer que a Susan é a menos bonita de todas, né? Susan is the least beautiful. Susan is the least, de vez de ser the most, é the least beautiful. Tá bom, pessoal? Perfeito. Então, more, the most, e less, the least. Tá bom, pessoal? Vamos continuar agora aqui com o material. Agora, pessoal, a gente vai ver aqui, né, o alphabet. Letters of the alphabet. Então, as letras do alfabeto. Finalmente, vamos ver o alfabeto agora no inglês. Então, continuando, vamos lá. Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Y, W, X, Y e Z. Tá bom, pessoal? Então, W, X, Y, Z. Pessoal, é muito importante saber o alfabeto no inglês, porque, como nós sabemos, né, o mundo todo hoje em dia ele está bem diversificado, né? Então, tem pessoas de vários países que vêm para o Brasil, ou eles vão para os Estados Unidos, vem pessoas da África para os Estados, vai pessoas, né, da África para os Estados Unidos, da Alemanha, da Rússia. Então, são nomes muito incomuns. Não é que nem em vários locais que, por exemplo, os nomes são todos, né, semelhantes, a gente consegue identificar. Não, tem nos países, principalmente no inglês,
como é um país bem diversificado, então o nome é muito diferente. Então, a gente ter de qual é salteado todas as letras é fundamental, porque a pessoa vai perguntar assim, ó, How do you spell your name? How do you spell your name? Então, é como você... O verbo to spell é o verbo soletrar. Ele é um verbo regular, tá? Então, é to spell, spelled, spelled. Então, how do you spell your name? Então, como você soletra meu nome? O seu nome, desculpa. Como você soletra seu nome? Eu vou falar It's, aí no meu caso, Richard, né? R-I-C-H-A-R-D. Tá bom, pessoal? Então, how do you spell your name? Então, é muito importante, pessoal, saber de qual é salteado o alfabeto. Tá? Então treina bastante, faz de frente para trás, de trás para frente. Então, por exemplo, a gente fez aqui, né, A, B, C, aí faz Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Então vai fazendo, pega palavras assim, ó, e começa a soletrar essas palavras para vocês ficarem bem acostumados, porque é muito importante, pessoal. Tem que saber os numerais também de qual é salteado e o alfabeto também. Isso é fundamental. Por exemplo, vou soletrar letters. Então, how do you spell letters? Aí, L-E-T-T-E-R-S. Aí, O-F-T-H-E A-L-P-H-A-B-E-T. Entendeu, pessoal? Então é muito importante ter de qual é salteado para soletrar qualquer palavra, o nome das pessoas que forem perguntadas, tá bom, pessoal? Então, para dar continuidade agora no material, pessoal, a gente vai ver algumas palavras muito importantes, pessoal, nesse material aqui que eu vou deixar no Drive para vocês, tá? A gente vai aprender agora, pessoal, either, neither, rather, would rather, rather than, prefer, whether e o if. Fiquem tranquilos que a gente vai deixar bem fácil, eu vou deixar de uma maneira bem fácil para que a gente possa entender. São palavras muito importantes para a gente estar aprendendo, tá bom, pessoal? Primeiramente, a gente vai aprender sobre o either e o neither. A gente vai aprender sobre o either e o neither. O que significa? O que são essas palavras, pessoal? Então, vamos lá. O either, vamos começar primeiro falando pelo either. O either, pessoal, ele é uma palavra que você pode utilizar para fazer escolha entre duas opções. Duas opções somente, tá, pessoal? Não pode ser 3 nem 4, não. São só duas opções. Ele significa... Ele vai ser utilizado na construção de ou um ou outro. Como assim? Vai ficar mais claro quando a gente fizer uma frase. Olha essa frase, pessoal. You have to either go to the gym or go for a run to have a healthy body. You have to either go to the gym or go for a run to have a healthy body. Então, por exemplo, pessoal, traduzindo. Então, você tem que ou ir para a academia. Então, aqui, ó, ou ir para a academia ou correr, go for a run, correr para ter um corpo saudável. Então, o significado de either fica como ou um, ou esse, né? O que vem logo após, ou ir para a academia, ou correr para ter um corpo saudável. Próximo aqui, olha, vamos ver essa próxima frase. It's going to be either you or Bill. It's going to be either you or Bill. Então, vai ser ou você ou o Bill. Então, perfeito, pessoal? É ou um ou outro, tá bom? Repare que todas essas frases estão sendo afirmativas, né? Ou um ou outro. Próximo aqui, ó. Either Bruno or Marcus will help you. Either Bruno or Marcus will help you. Então, ou Bruno ou Marcos vai te ajudar. Repare que aqui está bem grifado o or, né? Então, either, ele vem junto do or. Os dois seguem um ou outro. Ou um ou outro. Então, either Bruno or Marcus will help you. Ou Bruno ou Marcos vai te ajudar, tá bom? Repare que nessa frase, ou um ou outro. Um vai ajudar, tá bom? Só uma pessoa. Ou vai ser o Bruno ou vai ser o Marcos. Não vai ser os dois. Vai ser um dos dois, tá bom? Próximo aqui, ó. If you wanna get to the mall, you need to take either a taxi or an Uber.
If you wanna get to the mall, you need to take either a taxi or an Uber. Então, ó, se você quer ir para o shopping, você precisa pegar ou um táxi ou um Uber, né? Um aplicativo ou um Uber. Bem claro, né, pessoal? Either ou, aí você fala a palavra, ou a outra palavra. Um dos dois, tá bom? Agora a gente vai aprender o neither. O neither, pessoal, ele nada mais é do que, a gente pode ver o N aqui, ó, ele é o negativo do either. Então, neither é a negação do either, tá bom? Neither é a negação do either. Então, ele serve para você excluir duas coisas. No caso do either, ele te dá a opção de escolher entre duas coisas. O neither, ele te dá a exclusão de duas coisas. Então, aqui, ó, eu peguei frases bem semelhantes para a gente estar trabalhando, ó. Vamos ver essa primeira, ó. You have to neither go to the gym nor go for a run to have a healthy body. You have to neither go to the gym nor go for a run to have a healthy body. To have a healthy body. Então, aqui, ó. Aqui, ó, como vai ficar na frase, né? Você não tem que nem ir para o academia, nem... Repare que eu estou usando nor, não estou usando or, tá, pessoal? Você tem que nem ir para a academia, nem correr para ter um corpo perfeito, tá? You have to neither go to the gym nor go for a run to have a healthy body. Então você não tem que nem ir para a academia e nem ir correr para ter um corpo saudável. Tá bom, pessoal? Então, nenhum nem outro. Então, ele consegue, por exemplo, ter um corpo saudável de outras formas, só comendo bem, fazendo uma ginástica em casa, entendeu? Então, aqui ele está excluindo essas duas opções. Nenhum, nem outro. Tá bom? Excluindo. Próximo aqui, ó. It's going to be neither you nor Bill. Então, não vai ser nem você, nem o Bill. Repare que a gente, como eu falei, tem que usar o nor, tá? Então, either, que é o positivo, a gente usa or. Ou um ou outro. E no neither, ele vem junto do nor. Então, nenhum, nem outro. It's going to be neither you nor Bill. Não vai ser nem você, nem o Bill. Próximo aqui, ó. Neither Bruno nor Marcos will help you. Neither Bruno nor Marcos will help you. Então, nem o Bruno, nem o Marcos vai ajudar você. Perfeito? Então, nenhum, nem outro. Nenhum, nem outro. Agora aqui a gente vai ver para a próxima frase, ó. Olha essa frase aqui que legal. If you wanna get to the mall without spending, olha aqui, ó, without spending too much money, you need to take neither a taxi nor an Uber. If you wanna get to the mall without spending too much money, you need to take neither a car nor an Uber. Então, ó, se você quer ir para o shopping sem gastar, depois do without sempre vem o gerúndio, tá, pessoal? A palavra vem no gerúndio, tá? If you wanna get to the mall without spending, então se você quer ir para o shopping sem gastar muito dinheiro demais, né? Too much money, sem gastar dinheiro demais, você não tem que pegar nem um táxi, nem um Uber. Aí você falou, você não precisa, né? Você não precisa pegar nem um táxi, nem, aqui no caso deveria ser tem, né? Não need. You have, repare pessoal, you have to take neither a taxi nor an Uber. Então você não tem que pegar nem um táxi, nem um Uber. Então provavelmente ele está excluindo as duas opções. Então provavelmente é um ônibus, né? Um ônibus ou um metrô. Só que repare pessoal, que eu falei you have to take. Eu não falei you don't have to take. Porque o que acontece? A palavra neither, ela é parecida com nothing. Sabe o que a gente aprendeu? O nothing. Então ele já é uma palavra negativa por ele mesmo. Sabe o nothing, o never... Eles já são palavras negativas, então a gente não pode usar duas palavras negativas na mesma sentença no inglês. Então aqui eu começo com a frase positiva e o neither que vai cancelar elas. No momento de traduzir, você coloca, né? Você não tem que pegar nem um táxi, nem um Uber. Na hora de traduzir, você deixa da forma correta para o português, né? Mas no inglês, a frase tem que continuar positiva, tá? You have to take neither, então você não tem que pegar nem um táxi, nem um Uber, tá bom? Próxima frase aqui, ó. We were neither interested nor motivated. We were neither interested nor motivated. Então, nós não estamos nem interessados nem motivados.
We were neither interested nor motivated. Nós não estivemos, aqui no passado, né? Nós não estivemos nem interessados, nem motivated, nem motivados. Tá bom, pessoal? Agora a gente vai aprender rather, would rather e rather than, pessoal. Vamos começar pelo rather, pessoal. O rather, ele é igual, pessoal, à palavra quite, e que é igual, muito parecido, né, com a palavra very, né? Que significa bastante, muito. Então, a palavra rather, ele é um intensificador de adjetivo, igual quite, né? Então, ele deixa o adjetivo com a qualidade intensificada. Então, por exemplo, vamos ver aqui, ó. I'm rather tired. I'm rather tired é a mesma coisa que I'm quite tired ou I'm very tired, né? I'm very tired é eu estou muito cansado, não é? I'm quite tired é eu estou bastante cansado e I'm rather tired eu estou bastante cansado também nesse sentido. Então a gente vê aqui, ó, rather e o adjetivo, quite o adjetivo, very e o adjetivo, sempre para intensificar. Aqui, ó, she is rather charming. She is rather charming. She is quite charming ou she is very charming. Então ela é bastante charmosa, né, encantadora. Aqui mesma coisa, ela é bastante charmosa e encantadora, ou aqui ela é muito charmosa, né, bastante encantadora. Mesmo sentido, tá bom? Então esse é o primeiro uso do rather. Rather como bastante, quando estiver perto do adjetivo. Agora a gente vai aprender, pessoal, o would rather, tá? Então aqui, rather, agora a gente vai ver o would rather. Pessoal, o would rather, ele é igual o verbo to prefer. Sabe o verbo to prefer, que a gente aprendeu? O verbo preferir. O verbo would rather, que não é um verbo, na verdade, essa construção, né? O would, que é aquele modal verb que a gente aprendeu, e o would rather, ele é igual, bem parecido com o verbo to prefer, é uma alternativa. Ou usar um ou usar um outro, né? Para poder não ficar tão repetitivo. Mas vamos ver como isso vai funcionar, pessoal. Primeira frase aqui, ó. Vamos pensar assim. Eu prefiro... Vamos ver essa frase aqui, ó. I would rather go to the cinema than stay at home. I would rather go to the cinema than stay at home. Então, primeiro, aqui, ó. Eu prefiro... I would rather go. Então, repare, pessoal. Para você usar o would rather, ele vem sem o to, tá bom? Então, é direto o would rather e o verbo. Então, ó. I would rather go. Então, eu prefiro ir ao cinema. I would rather go to the cinema. Eu prefiro ir ao cinema. Aí, do que, tem que usar o than, sabe? O than que a gente viu ali na aula passada em relação ao do que, comparação de adjetivo. Então, I would rather go, sem o to, é direto o verbo. I would rather go to the cinema than stay. Então, aqui o outro verbo também não vai ter o to, tá, pessoal? Então, sem o to, geral, quando usa o would rather. Então, I would rather go to the cinema than stay at home. Então, eu prefiro ir ao cinema do que ficar em casa, tá bom? Primeira coisa, o would rather não usa o to, é direto, com o verbo, direto, sem o to. E usa o than, do que, com o verbo diretamente também conectado. Então, I would rather go to the cinema than stay at home. Eu prefiro ir ao cinema do que ficar em casa. Agora, vamos ver com o verbo to prefer. Vamos aprender um pouquinho mais sobre o verbo to prefer, né? O verbo to prefer é o verbo preferir, como a gente já viu nas últimas aulas. Só que o verbo to prefer, pessoal, ele pode ser utilizado tanto com o gerúndio, aqui, né, usando o ing, ou ele pode ser também utilizado com to, né? O verbo com to. Vamos ver uma diferencinha que vai ficar. Então, aqui, pessoal, quando a gente for usar o verbo to prefer com verbos e quisermos usar o gerúndio, olha como vai ficar a construção. Então, ó, I prefer going to the cinema rather than staying at home. Aí você fala, pô, a gente está usando o rather than, exatamente. Então, aqui, ó, o rather a gente acabou de ver, é a mesma coisa que quite, very. Would rather é a mesma coisa que o verbo to prefer. Então, I would rather go é a mesma coisa que falar I prefer going ou I prefer to go. É a mesma coisa. E o rather than, ele é igual ao than, somente o than, que significa do que, para dar o que eu prefiro. Então, aqui, ó. I prefer going to the cinema. Então, eu prefiro ir ao cinema. I rather than do que staying at home. Então, um detalhe aqui, quando a gente usar o gerúndio, I prefer going, né, sem o to, direto no gerúndio, a gente vai usar o rather than, do que,
E o verbo seguinte também vai continuar no gerúndio. Ele vai respeitar o que você escolheu no começo da sentença. Então, I prefer going to the cinema rather than staying at home. Eu prefiro ir ao cinema do que ficar em casa. Agora, vamos ver como vai ficar se você usar o to. I prefer to go to the cinema rather than stay at home. Então, aqui, ó, tem uma diferencinha. Aqui a gente usou o to. I prefer to go to the cinema rather than do que stay at home, ficar em casa. O significado das três sentenças é a mesma coisa, tá, pessoal? Eu só estou mostrando para vocês que tem uma diferencinha aqui, ó. Quando se usa o to go, né? Aqui eu usei o going, vem depois do prefer o ing, né? O gerúndio going, e aqui tá vindo com to go. A diferença é que aqui, como você está usando o infinitivo, né, o to go, aqui vai direto, vai ficar stay, não vai ficar stand. Só vai ficar stand porque você começou o verbo to prefer com o gerúndio, tá bom? Para não confundir, pessoal, o que eu faço? Eu uso bem mais agora no meu vocabulário o would rather. Eu coloco um para usar no would rather e coloco só para variar o prefer, né? Eu uso o prefer com o gerúndio. Eu uso o would rather e o prefer com gerúndio, para não confundir. Mas é bom saber que você tem a possibilidade de usar tanto com going, né, o gerúndio, ou to. Só repare que depois do rather than, né, do que você está comparando, está preferindo do que, se for no gerúndio prefer, você vai ter que continuar no gerúndio o verbo. Se não for, se for no infinitivo, você só coloca o verbo direto. Também aqui é sem o to, tá? Entre o rather than e o próximo verbo é sem o to. Tá bom? Vamos ver outra frase aqui, ó. I would rather talk about movies than go to the park. I would rather talk about movies than go to the park. Então, eu prefiro conversar sobre filmes, né, do que ir ao parque. Então, uma preferência que ele quer no momento, né, que a pessoa quer no momento. Então, eu prefiro conversar sobre filmes aqui em casa do que ir ao parque. Então, ó, I would rather talk. Então, ó, direto, o verbo sem o to. Then, aqui é then, tá, pessoal? Quando a gente usa o would rather, a gente usa then. A gente não usa rather than, tá? A gente só usa o then. I would rather talk about movies than go to the park. Se for com o prefer, como que vai ficar? Vamos primeiro prefer com o gerúndio. I prefer talking about movies, aí, rather than going to the park. Então, aqui, ó, prefer talking, de vez de usar o infinitivo, estamos usando o gerúndio, I prefer talking, rather than, como está usando o verbo to prefer, tem que usar o rather than. No would rather, tem que usar o than somente, tá? Then, going to the park. E aqui continua, tá? Continua no gerúndio. Próximo aqui, ó. Vamos ver com to. I prefer to talk about movies rather than go to the park. I prefer to talk about movies rather than to go to the park. Rather than go to the park, sem o to, tá? I prefer to talk about movies rather than go to the park. Tá bom? Então, depois do rather than, vem também direto. Tá bom, pessoal? E aqui, ó, quando você quiser dizer, né, prefiro não, né, eu prefiro não, a gente vai usar sempre o would rather. Então, vamos ver alguns exemplos. I would rather, aí você usa o not direto, tá? I would rather not talk about it. I would rather not talk about it. Então, eu prefiro não falar sobre isso, ou não conversar sobre isso. I would rather not talk about it. Próximo aqui. I would rather not. I would rather not. Então, eu prefiro não. Vamos pensar que alguém ofereceu alguma coisa, aí, não, eu prefiro não. I would rather not. Tá bom? Próximo aqui, ó. I would rather not go to the movies today because I'm sick. I would rather not go to the movies today because I'm sick. Então, eu prefiro não ir ao cinema hoje porque eu estou doente. Próximo aqui. I would rather you didn't share my secrets with anyone. Então, eu prefiro que você não compartilhe, né? Que você não compartilhasse meus segredos com ninguém. Então, pessoal, o would rather também pode ser utilizado com palavras no passado, tá? Então, por exemplo, eu prefiro que você fosse à loja primeiro. Vamos pensar que você pediu para a pessoa ir na loja e tal lugar. Aí, I would rather you went to the store first. Então, eu prefiro que você fosse na loja primeiro para resolver esse problema, entendeu? Então, I would rather you went. Aqui, ó.
Então vai vir no passado a próxima palavra quando você quiser falar que preferiria que alguém fizesse alguma coisa. Tá bom? I would rather you went. I would rather he went to the store first. Então aqui pode trocar o pronome, tá bom? Mas aqui vai ser no passado, tá? Ó, you didn't share. Tá bom, pessoal? Então, would rather not. Would rather not go. Aqui, ó. E não é not to, tá, pessoal? Toma cuidado que às vezes é vicioso falar o to depois. Mas não, é would rather not go. I would rather not talk. Tá, pessoal? Agora, pessoal, a gente vai ver o verbo to prefer com objetos. Porque aqui, ó, a gente viu o verbo to prefer com verbos, né, ó. I prefer to talk. I prefer talking. I prefer to go. I prefer going. Agora, vamos ver um detalhe que eu tinha explicado para vocês em relação ao verbo to prefer, né? Quando você quiser preferir uma coisa do que a outra, por exemplo, eu prefiro mais uma casa do que um apartamento. Então, a gente tem duas opções. Você pode usar o to ou o rather than, quando for para dizer que você prefere um objeto do que outro, um grupo de coisas. Então, por exemplo, I prefer a house to an apartment. Então, eu prefiro uma casa do que um apartamento. Ou você poderia dizer I prefer a house rather than an apartment. Então, eu prefiro uma casa do que um apartamento. Tá bom? Então, pode usar o to ou rather than, tá bom? Eu uso o rather than sempre, tá, pessoal? Para não ficar confundindo to, rather than. Então, eu uso sempre o rather than, mas tá livre para usar o to ou rather than, tá bom? Próximo aqui, ó. I prefer movies to TV shows. Então, eu prefiro filmes do que séries, né? Então, TV shows são séries. I prefer movies to TV shows. Ou I prefer movies rather than TV shows. Eu prefiro filmes do que shows. Perfeito? Aqui, ó. I prefer apples to oranges. Eu prefiro maçãs do que laranjas. Eu prefiro maçãs a laranjas. Ou I prefer apples rather than oranges. Eu prefiro maçãs do que laranjas. Perfeito, pessoal? Então, pode usar o to ou rather than. Agora, pessoal, a gente vai ver bastante conteúdo nessa aula, né, gente? Agora a gente vai ver a diferença do whether e do if, tá? Whether ou if. Porque o que acontece? As duas palavras, pessoal, significam se. As duas. Só que a gente já aprendeu um pouquinho sobre o if, né? Na última aula, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, o if, ele significa ser, né? Como a gente viu, mas só que como condicional. Como assim condicional? Uma coisa, se uma coisa acontecer, a outra acontece. Vamos ver aqui as frases, ó. If she calls you tonight, please let me know. If she calls you tonight, please let me know. Então, por exemplo, se ela ligar para você hoje à noite, por favor, me avise. Let me know. Let me know é uma expressão, né? Me avise. Então, se ela ligar para você hoje à noite, por favor, me avise. Se ela ligar, me avise, por favor, me avise. Se ela não ligar, não precisa fazer nada, né? Então, o if de condicional é condição. Se verdadeiro, se isso for verdadeiro, isso acontece. Se não for verdadeiro, isso não acontece. Próxima frase. If you want to buy a Ferrari, you need to be rich. If you want to buy a Ferrari, you need to be rich. Então, se você quiser, se for positivo o seu gosto de querer uma Ferrari, então isso tem que ser verdadeiro, você tem que ser rico. Então, esse é o sentido condicional. Mais uma aqui, ó. If you're not sure which one to buy, ó, se você não tem certeza qual que vai comprar, which one to buy, então aqui, ó, o which one provavelmente é alguma coisa que foi mencionada antes, uma roupa, alguma coisa, tá, pessoal? Aqui é só uma frase. Então, if you're not sure which one to buy, então se você não sabe qual comprar, né, alguma coisa que já foi mencionada, uma roupa, algum sapato, don't buy any. Então, não compre nenhum. Então, se você não tiver certeza de qual você... if you're not sure which one to buy, se você não tem certeza de qual comprar, não compre nenhum. Entendeu? Então, essa é o uso do if, condicional. Se isso não acontecer, não faça isso. Ou, no caso, não faça isso, né? Tá bom? Condicional. Agora, o whether, pessoal, ele também significa ser. Só que o whether, ele é aquele ser quando se tem duas opções. Sabe? Quando não é, no caso, uma condicional. Vamos ver aqui nessa frase, ó. I don't know whether you want this car or that car. I don't know whether you want this car or that car. Então, por exemplo, ó, eu não sei se você quer este carro
ou aquele carro. Então, repare que esse se ele não é de condicional. Olha como que está na frase. Ó. Eu não sei se você quer este carro ou se você quer aquele carro. Então, não é de condicional. É só um se de opções. Se você quer este ou esse. Tá reparando uma semelhança? O either, ele é um pouquinho parecido com o either, que a gente viu lá na frente. Either, or, ou um ou outro. Mas agora aqui é se você quer este ou outro. Então, é muito comum ver o either, junto com o or também, tá, pessoal? Então, além do either ser utilizado com or, o either também é utilizado com or, porque são duas coisas, né? Então, eu não sei se você... I don't know whether you want this car. Então, eu não sei se você quer este carro or that car, ou aquele carro. Como eu falei carro aqui no começo, pessoal, this car, eu poderia aqui colocar one. Então, ó, eu não sei se você quer este carro ou that one, ou aquele carro. Esse one é o carro, porque já foi mencionado aqui, tá? Então, o whether, ele é bem comum com or, tá bom? Quando se tem duas opções. Ele também é bem comum, pessoal, or not. Vocês vão ver aqui nas frases, ó. Vamos ver a segunda frase, ó. Based on your report, you will fail whether you get a good grade on the exam or a bad grade. Based on your report, you fail whether you get a good grade on the exam or a bad grade. Então, baseado no seu boletim, você vai falhar, né? Você vai repetir se você conseguir uma nota boa na prova ou uma nota ruim. Então, é independente se você conseguir uma nota boa ou conseguir uma nota ruim. Então, você percebe que o whether e o or eles andam juntos, ó. Whether, or. Então, se você ganhar uma nota boa ou, né, tirar uma nota boa na prova ou uma nota ruim. Próximo aqui, ó. Whether you like it or not, I'm going to the party. Whether you like it or not, I'm going to the party. Então, se você gostando ou não, eu estou indo para a festa. Então, este ou não, pessoal, também é muito comum usando o whether, tá? É bem comum. Repare, o whether e o whether e o or, ou whether or not. Isso aqui é porque esse or not muitas vezes está implícito na frase. Então, vamos ver essa aqui, ó, por exemplo. Ó. We have to ask him to leave whether he needs to stay or not. Então, aqui, ó, nós precisamos pedir, né? Pedir para ele sair se ele precisar ficar ou não. Então, ou seja, independente se ele precisar ficar ou não, nós teremos que pedir para ele sair. Então, ó, whether he needs to stay or not. Então, mesmo se ele precisar ficar ou não. Próximo aqui, ó. It's hard to figure out whether it just needs to be painted or fixed. It's hard to figure out whether it just needs to be painted or fixed. Então, é difícil de descobrir se isso precisa ser somente pintado ou arrumado, tá bom? Então, aqui, ó, nós podemos ver que opções, whether, or, tá bom? Próximo aqui, ó. Nesse caso aqui, pessoal, que está em parênteses, esse or not, ele não está na frase, ele só está implícito, ó. Do you know whether Lucas is coming? Do you know whether Lucas is coming? Então, você sabe se o Lucas está vindo? Ou eu poderia pensar, você sabe se o Lucas está vindo ou não? Então, já está bem implícito. Então, esse whether já vem com or not meio que implícito, porque é uma coisa ou outra, tá bom? Não é condicional. Então, do you know whether Lucas is coming? Você sabe se o Lucas está vindo? Ou você poderia traduzir também, você sabe se o Lucas está vindo ou não? Entendeu? Mas aí já fica implícito, entendeu? Já fica para não ficar redundante. Próximo aqui, ó. I don't know whether I should cook lunch right now or do the laundry. I don't know whether I should cook lunch right now or do the laundry. Então, eu não sei se né, eu devo cozinhar o almoço ou lavar a roupa, né? Lavar a roupa, né? Entendeu? Então, whether, uma coisa, se eu faço uma coisa ou se eu faço outra, tá? Então, o whether e o or andam juntos muitas vezes, ou o whether também vai ter um or not implícito, né? Que nem nessa frase. Do you know whether Lucas is coming? Você sabe se o Lucas está vindo? Você sabe se o Lucas está vindo ou não, entendeu? Pessoal, então, para evitar erros, né? A dica que os professores dão para evitar erro, usa sempre o if,
Se for condicional, se tal coisa acontecer, tal coisa acontece. Se tal coisa não acontecer, outra não acontece. Isso só vai acontecer se aquilo acontecer. Aí todos esses casos vai ser o if. E uso o whether para todos os outros, né? Para se for de opção, né, de um ou outro, ou se for o whether aqui que tem esse ou não, né, implícito, tá bom, pessoal? Então, essa foi a parte número 2, né, do material, estamos na parte número 2. E na próxima aula a gente vai ver os tipos de também, para depois a gente conseguir fazer os exercícios, tá bom, pessoal? Então tem bastante material, bastante conteúdo nessa aula. Muito obrigado, pessoal, por assistirem. I'll see you guys in the next class.